Ainda sobre o caso da adolescente atropelada pelo ônibus do qual ela tinha acabado de descer, ao vivo, Maicon Leão. Malta, o caso aconteceu ontem, mais ou menos nesse horário. A Raquel, que tem 15 anos, estava voltando da escola e desceu do ônibus do transporte coletivo nesse ponto aqui. Só que na saída, o ônibus acabou acertando ela. E aí o motorista foi embora sem prestar socorro. O que chama a atenção é que para ir embora, ele precisou dar a volta em frente ao condomínio, passou na pista ao lado, tudo isso enquanto a Raquel estava caída aqui no chão. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse caso. Obrigado, Maicon. Família de paciente de 33 anos que chegou em surto à UPA do Gama quer entender por que ele morreu. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Esse caso foi no último sábado. Antônio Marcos, de 33 anos, deu entrada aqui na UPA do Gama. Ele foi amarrado pelo corpo de bombeiros porque estava em surto psicótico. Chegando aqui na UPA, a família recebeu a informação apenas no domingo que ele tinha falecido. Agora, eles querem desvendar esse mistério. Você vai ver os preparativos para a festa de Corpus Christi. Vitória Mello. Depois de 2 anos, a tradicional festa da Arquidiocese de Brasília volta à Esplanada dos Ministérios. E a programação começa cedinho, viu? 6h30 da manhã, os jovens já se reúnem para a confecção do tapete, por onde passa o Santíssimo Sacramento. A montagem já está a todo vapor da estrutura, ali no gramado da Esplanada dos Ministérios. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Combinado, Vicky, até já. E mais, crianças atropeladas por motorista embriagado e sem carteira de habilitação em Ceilândia conversam com a nossa equipe. Das 3 meninas que receberam alta nesta segunda-feira, 2 estão aqui em Ceilândia. Só a Sofia, de 4 anos, que não está, porque ela mora no Recanto das Emas. A Ana Júlia, de 7, e a Bruninha, de 6, estão. Ao todo, as 3 passaram 22 dias internadas. Uma no hospital de base e as outras 2 no Hospital Regional de Ceilândia. Agora, 11h44, quase 15 para meio-dia. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, véspera de feriadão. E você que está em casa, a gente agradece desde já pela companhia, viu? Nosso jornal já começou. Vamos tratar do caso que a gente conversava agora há pouco com o Marcão no Primeiro Impacto. Uma adolescente foi atropelada pelo ônibus que ela mesma tinha acabado de descer com uma amiga lá no Paranoá. Foi um baita susto. Ela ficou machucada, mas felizmente nada de pior aconteceu. O Maicon Leão está nesse momento, está no local onde ela foi atropelada e fala com a gente agora. Maicon, boa tarde para você. A família da jovem reclama que o motorista nem sequer prestou socorro depois do atropelamento. Será que ele não viu que a menina caiu e foi por causa do veículo? Malta, na delegacia ele disse que não viu. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como a gente adiantou, esse caso aconteceu ontem, mais ou menos nesse horário, quando a Raquel estava voltando para casa. Ela mora nesse condomínio aqui, era a última parada, era descer do ônibus e entrar para almoçar depois da escola e acabou se envolvendo nesse acidente. A gente tem as imagens que são impressionantes. Nelas dá pra gente ver a Raquel descendo acompanhada de uma amiga e aí de repente elas mal terminam de descer, o ônibus começa a sair. E aí quando ele começa a virar para esse rumo aqui para fazer o contorno, ela é atingida pela parte traseira e cai com toda a força aqui no chão. Vou inclusive pedir pro Rogério Silva mostrar pra gente que, como tá tendo uma obra aqui na região, é uma mistura de asfalto com buraco, ou seja, é bem irregular. Então ela acabou machucando bastante. A Raquel tá aqui com a mãe, a dona Léa. Vou pedir até pra Raquel mostrar pra gente. No braço ficaram algumas marcas, mas você também tá machucada na perna, na mão. Na hora que eu caí, doeu muito, machucou bastante, eu tô sentindo bastante dor, então assim, né, tá doendo muito. Na hora, como é que foi o susto? Porque você até entendeu o que estava acontecendo, porque a gente percebe nas imagens que você desce e começa a caminhar, é acertada pelo ônibus. Isso, pra mim, na hora foi uma... Eu não sei muito explicar o que aconteceu na hora, mas na hora que eu caí, eu não sabia o que estava acontecendo, a minha cabeça ficou meio assim, mas depois que eu soube o que aconteceu, eu comecei a chorar, porque começou a doer muito. E aí fora que você já deu um jeito de chamar seu pai que estava ali dentro do condomínio? Isso, os trabalhadores dali gritaram ele, aí me levaram pra dentro e ligaram pro meu pai, que foi direto pra delegacia. E aí, malta, um detalhe que chama a atenção é que é o seguinte,
pessoal ali do condomínio começou a gritar quando a situação aconteceu, depois dela cair, porque o motorista continuou, fez o retorno ali e subiu. Enquanto isso, o pessoal do condomínio começou a gritar com o motorista para ele parar, sinalizando o que tinha acontecido, caso ele realmente não tenha visto, mas nem assim, mãe, eles pararam, né? Ele parou, seguiu e foi embora. Seguiu e foi embora, não prestou socorro, na delegacia ele disse que não viu nada. E assim, se ele tivesse feito o retorno no local adequado, isso não teria acontecido. A imprudência dele foi não ter feito o retorno no local adequado. Malta, esse retorno que a dona Léa está explicando pra gente, é isso que esse ônibus escolar acabou de fazer, que é entrar aqui, fazer essa volta mesmo com as obras, parece que está sem asfalto, mas existe o asfalto aqui para seguir até a parada de ônibus que o próprio condomínio improvisou ali atrás. A gente percebe que tem a tenda com um banco. Essa tenda foi posta pelo próprio condomínio para trazer um pouco mais de conforto para os moradores enquanto aguardam o ônibus. Mas depois que essa obra começou, esses moradores reclamam que os ônibus não têm feito retorno. Eles simplesmente descem direto aqui, param com a pessoa praticamente no meio da rua, no meio da terra, e fazem o gato e vão embora sem fazer. A gente inclusive está vendo um outro ônibus escolar se aproximando ali. Daqui a pouco a gente vai perceber se ele realmente vai fazer o retorno. Na verdade, esse não é escolar não, esse é um ônibus da mesma empresa, inclusive, que atendia aqui na região. A gente percebe que ele está dando a seta, vamos ver. Malta, agora de manhã o movimento desses ônibus foi intenso, a maioria fez certinho, mas um ou outro, assim, ele até abriu um pouco mais a curva, fez certinho a entrada, mas a maioria não tem seguido. A gente entrou em contato com a companhia responsável pelos ônibus e diz pra gente o seguinte, que eles se prontificaram a prestar os primeiros socorros e tomaram as devidas providências para o amparo junto aos familiares, que disponibilizaram o contato telefônico da empresa e proporam inclusive a custear as despesas médicas caso necessidade, e que também vão apurar internamente a conduta desse motorista, o que realmente aconteceu. Agora o que essa família quer é que principalmente que esses motoristas, que esse caso sirva de exemplo, para que esses motoristas façam o retorno certinho, porque ali para a pessoa já desce na calçada. Se isso tivesse sido feito dessa forma, não teria acontecido. Exatamente. Foi realmente a imprudência do motorista de não fazer o retorno no local adequado que causou isso. E a pressa também, né? De fazer um retorno apressado sem olhar no retrovisor. Porque o retrovisor ele teria visto minha filha caída no chão. As imagens são muito fortes. Quando a senhora viu aquela imagem, como é que a senhora ficou? Eu fiquei desesperada. Quando ela me ligou chorando, entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, não sei como é que tá minha filha. Aí meu marido levou ela pro meu trabalho e de lá a gente seguiu pro IML e fomos pro hospital, pronto-socorro. Ela fez raio-x, graças a Deus não quebrou nada. Os machucados foram mais superficiais e graças a Deus ela tá bem. Mas assim, aqui antes da obra tinha meio fio. Imagina se tivesse meio fio aqui, né? Poderia ter acontecido uma coisa pior. Então realmente as empresas precisam andar corretamente, né? Seguir a legislação de trânsito, fazer tudo direitinho para que isso não aconteça. Com crianças praticamente, 15 anos é criança. Raquel, felizmente você não quebrou nada, foram apenas esses arranhões. A gente fala apenas porque, como sua mãe falou, poderia ter sido algo mais grave, mas mesmo assim você está sentindo essa situação, está machucada, hoje mesmo já não foi para aula? Sim, hoje eu não fui pra escola porque eu levantei de manhã, eu tava sentindo muita dor, principalmente no quadril, porque quando eu caí, eu bati, né, o lado esquerdo, então tá doendo muito, tá inchado, não consegui ir pra escola, não tô conseguindo andar direito também, tô sentindo muita dor. O motorista que te acertou não parou, mas o que vinha logo em sequência, até a cobradora desceu para te ajudar? Isso. O próximo ônibus que chegou, o motorista desceu, perguntou se eu queria ir ao hospital, mas eu falei que não precisava porque meu pai estava em casa, então ele ia me levar no hospital. Naquela hora ela só queria encontrar o pai, algum familiar, porque só estava trabalhando na hora. Sim, eu estava trabalhando. Ela me ligou morrendo de chorar, né? Aí ela falou que estava indo, que ia levar ela pro meu trabalho, de lá pra gente ir pro hospital. Aí assim eu fiz, levei no IML, ela fazer o exame de corpo de delito e depois a gente foi pro hospital, pronto-socorro. Malta, aqui onde a gente está é praticamente o ponto final. A maioria dos ônibus que a gente vê passa aqui deixando o último passageiro, né, e faz o retorno. Por isso que a maioria deles, inclusive a gente flagrou alguns desses ônibus aqui, justamente com essa pressa. Já passam aqui até para não fazer o retorno, viram aqui e vão embora. Só que depois dessa situação, inclusive depois que a gente entrou em contato com a empresa pedindo nota, a situação mudou. E o que a família espera é que justamente isso tenha mudado definitivamente, para que eles passem a fazer o retorno certinho, porque é nítido que a gente vê que aqui não é um local adequado para um passageiro descer do ônibus. Primeiro que você já desce no meio da terra,
tá tendo a obra, tudo complicado. Se tem o local ali adequado, o passageiro vai descer, tem a calçada, que é o local seguro, principalmente quem desce aqui são os moradores do condomínio, então eles já seguem pela calçada e já vão para dentro do condomínio. Então é uma situação que precisa mudar para que a gente não veja de novo esse tipo de situação. Olha como é que ficou. A gente está falando de um braço machucado, uma perna ralada, mas igual a mãe falou, que antigamente tinha meio fio, a gente podia estar falando sim de uma situação bem pior, Malta. Pois é, e outra coisa, né? Ali pertinho de onde ela caiu, bem atrás, me parece que o relevo rebaixa, né? Que tem um buraco, ela podia ser jogada ali, buraco abaixo. Ali atrás, pode até pedir para o cinegrafista mostrar. E outra coisa para a gente ficar em atenção é que, embora essa queda tenha sido bem levinha, quando você cai desprevenidamente, uma coisa é você ver que você toma um tombo, aí você tenta se proteger, cai de lado, tenta minimizar o risco. Mas como ali no caso dessa moça foi muito forte, porque a gente conseguiu ver a pancada, ela poderia estar com um problema mais grave mesmo. Inclusive, eu conheci uma menininha muito tempo atrás, lá em São Sebastião, ela chama Giovana. Se a família dela estiver assistindo a gente, eu já mando um beijo agora. A gente levou roupinha da Larissa Manoela para ela, de presente no Natal, foi maravilhoso. Mas por que eu estou mencionando ela? Porque na escola, uma pessoa empurrou ela tomou um tombo, ela passou simplesmente um tombo. Ela teve que fazer várias cirurgias no braço porque quebrou. E até hoje tem um pouquinho de dificuldade de mobilidade no braço. Então, só para a gente entender que tombo pode ter sido simples, como foi o caso dessa adolescente, mas pode ser um negócio mais grave e a gente depende do cuidado desses motoristas que simplesmente podia ter gastado mais 30 segundos do trajeto dele para fazer o retorno ali de forma adequada. Obrigado, Maicon. Dá um abraço aí na família e agradeça a eles pela entrevista. Complicado, né, gente? Deixa eu falar de um mistério agora. Um motociclista de 33 anos de idade morreu durante um atendimento na unidade de pronto atendimento do Gama, na UPA do Gama. Antônio Marcos Pinho, precisou ser contido por socorristas do Corpo de Bombeiro porque ele estava em surto psicótico. Aí o que aconteceu? Ele foi amarrado e levado até a unidade de saúde, mas lá morreu horas depois. A família denuncia negligência. E a Kátia Gomes foi entender melhor essa história. Kátia, boa tarde para você. Ele já tinha algum outro problema de saúde? Será por que esse homem morreu? Oi, Malta, ele tinha bronquite asmática, segundo a família, né? Só que ninguém sabe ainda as causas da morte. Segundo os familiares, ele teve sim um surto psiquiátrico, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, inclusive precisou ser amarrado e contido para ser trazido aqui para a UPA. Só que ele chegou aqui na UPA por volta de 5 horas da tarde, 5h40, ele recebeu uma primeira medicação e, segundo os familiares, ele teria continuado durante todo o tempo amarrado com os braços para trás e deitado em uma maca. Quando foi ali por volta de 1h da manhã, ele teria começado a passar mal, os sinais vitais dele foram caindo, ele entrou em parada cardiorrespiratória, fizeram as manobras de ressuscitação e aí depois foi constatada a morte, né? Um caso muito triste, a família inteira está aqui pedindo justiça, tentando entender o que aconteceu e por que o Antônio Pinho continuou amarrado na maca. Isso, claro, segundo os familiares, pode ter levado à morte dele, já que ele tinha bronquite asmática. Eu vou conversar agora, inclusive, aqui com o Patrick Pinho, que é primo do Antônio, e ele estava com ele no dia que tudo aconteceu e consegue explicar melhor, né? Segundo informações, né, que nós recebemos, tanto do IGES quanto também dos bombeiros, ele teve um surto psiquiátrico, teria feito uso, ingestão de álcool e drogas, e por isso que ele estava ali passando mal. O que a família sabe até agora? Sobre esses fatos a gente não sabe. Ele só chegou em casa pedindo ajuda, passando mal. Aconteceu que ele acabou saindo no carro e veio a pedir ajuda em frente a esse comércio, que eu não tinha acesso a isso, eu não sabia, eu só descobri aqui quando eu cheguei. E a gente só sabe disso, a gente só sabe que ele ficou abandonado, largado no corredor. E aí ele chegou aqui, recebeu um primeiro atendimento, inclusive tomou medicação, mas ele teria ficado na mesma posição, amarrado com os braços para trás, com o rosto na maca. Vocês chegaram a vê-lo ou não tiveram acesso a ele? Eu fui o último a estar com ele vivo, ele continuou naquela posição, eu deixei naquela posição, eu limpei ele estava sangrando no nariz, eu limpei o suor dele, eu tentei acalmar ele, pediram para eu sair, que a família não podia ficar, porque senão ele não ia se acalmar. E a
Agora, como é que vocês estão se sentindo, né? Vocês acreditam que tenha sido negligência dos funcionários da UPA que deixaram ele amarrado? As imagens dizem por si, né? Abandonado, no meio do corredor, foi socorrido, deu entrada às 5h30, foi socorrido às 1 da madrugada. Isso não existe, não existe. Você acha que a medicação que eles aplicaram assim que ele deu entrada aqui na UPA não foi o suficiente? Ele precisava de outro tipo de atendimento? Isso eu não sei informar, né, mas como pediram pra gente sair, a gente não sabe o que aconteceu depois. Entendi. É porque o prontuário médico que a família me mostrou, eles tiveram acesso agora, mostra que eles tomaram uma medicação, ele tomou a medicação por volta de 5h40, né? E aí por volta de 1h da manhã foi quando ele começou a perder os sentidos, né? A ter ali algumas reações, entrou em parada cardiorrespiratória e logo depois faleceu. Não foi isso, Joane? Meu nome é Micaela. Desculpa, Micaela, não foi isso? Deram a medicação dele por volta de 5h40. A medicação sim fez efeito, que é a medicação certa. Por que depois que ele se acalmou, por que depois que ele já estava sedado, por que ele continuou com a posição ventral contido daquela forma? No relatório da enfermagem não está relatado que trocaram ele de posição, só está que ele rebaixou às 1h20 da manhã. E antes de receber esse relatório, eu conversei com a diretora da UPA e eu fiz esse mesmo questionamento para ela. Por que ele veio rebaixar se você falou que trocou ele de posição? Eu estou aqui com a outra prima, a Joane. Vem cá, Joane, que também cobra a justiça, também quer entender o que aconteceu. Ela, inclusive, disse que a esposa dele, ele é casado, né? Tem um filho de 6 anos, uma filha de 6 anos. Ela nem conseguiu comparecer aqui na UPA para fazer esse protesto. Joana, como é que está a situação de toda a família? Abalada? Muito. A família está realmente muito abalada, né? Porque a gente vê que há uma sucessão de erros, né? Porque, primeiro, meu irmão veio, deu a documentação dele aqui e mesmo assim ele está como indigente, né? Aonde que isso aconteceu? Né? Aonde foi o erro deles aí? Né? Porque, inclusive, quando meu irmão chegou pela manhã aqui, que pensou que ele estava bem, para poder buscar ele já tinha ido a óbito, né? E estava como indigente. É tão tal que o pessoal da própria UPA já tinha até acionado a civil. Sendo que o meu irmão deu os documentos dele, CPF, deixou o número do telefone dele, da minha cunhada. Por que quando ele veio a óbito, a família não foi acionada? Joane, você acredita o quê? Que ele tenha morrido porque ele tem essa bronquite asmática e faltou ar ali? Ou, segundo, né, os bombeiros, ele teria feito a ingestão de álcool e drogas, pode ter tido ali algum problema justamente por conta dessa ingestão? Eu acho que talvez pode ser na mistura de tudo. Talvez a doença dele, né, esse consumo que a gente não sabe se realmente houve, que a gente não tem uma certeza. A falta do atendimento, né, porque tá nítido que ele não teve um atendimento realmente como ele deveria ter, né? E a gente quer justiça, não só por ele, né? Para que isso não aconteça com outras pessoas, porque nós somos seres humanos, né? Eu acho que todo ser humano, independente do que você está tendo, dependendo da forma que você está passando mal, você merece um atendimento digno. Essa questão também dele ter ficado muito tempo amarrado pode ter prejudicado? A gente crê que sim. A gente vai agora mesmo só esperar o laudo sair para a gente poder ter uma certeza maior e poder ter um esclarecimento maior para a gente poder repassar. Bom, aproveitando que você está aqui ao meu lado, Joane, eu vou ler as respostas, né? Nós, claro, cobramos a Secretaria de Saúde, cobramos também a UPA e eles responderam. A Secretaria de Saúde, Malta, disse que quem é responsável pela UPA é o IGES, por isso procuramos o IGES. E eles detalharam todo o atendimento que fizeram para o Antônio. Eles falaram o seguinte, que eles receberam um paciente contido por causa da agitação psicomotora e extrema agressividade. A conduta, apesar de chocante, por vezes é necessária até o efeito desejado de medicações que controlem a agressividade. Eles chamam de contenção química. O paciente foi atendido aqui na UPA, sendo tomadas todas as medidas clínicas para assistência médica. O IGES disse também que o Antônio foi classificado como laranja, apresentando desorientação e encaminhado para atendimento imediato, onde foram administradas medicações e realizado o atendimento médico. No decorrer do plantão, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento foram feitas todas as manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu e acabou morrendo.
O IGES diz que se solidariza com a dor da família, mas reforça a necessidade das devidas apurações, incluindo o laudo final da necrópsia, para informar uma opinião, para formar uma opinião médica final sobre essa ocorrência, já que ele já tinha sido atendido pelos bombeiros. Procuramos também os bombeiros que fizeram o primeiro atendimento. Eles explicaram que, em casos de surto psicótico, o paciente pode se tornar agressivo e violento, sendo necessária a imobilização para que seja garantida a segurança do paciente, da equipe e também de todos que estão ali em volta. Disse que após a imobilização, o paciente é levado para atendimento médico hospitalar o mais rápido possível para que tenha acesso ao tratamento adequado, No caso, como ele foi atendido aqui na UPA. Eles falaram também que o paciente em questão, Antônio, foi entregue com vida e contido e a equipe médica da UPA fez o atendimento. Os bombeiros falaram que vão apurar o que pode ter acontecido com os militares que fizeram esse atendimento. Bom, o Corém também cobramos uma resposta, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e eles falaram o seguinte: como se trata de uma emergência psiquiátrica, é necessário avaliar o contexto que levou a esse desfecho trágico. As informações disponíveis até agora não permitem concluir o que ocorreu. O caso precisa ser rigorosamente apurado, ou seja, agora vai ser necessário aguardar o laudo do IML para saber quais foram as causas da morte e também, Malta, para saber se o atendimento que foi feito tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto aqui na UPA ajudou a resultar na morte do paciente. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Versão da família e das autoridades. A morte misteriosa de alguns gatos no Parkway tem revoltado integrantes de um projeto voluntário que acolhe esses animais lá na região. Até agora, 7 bichos já foram encontrados com sinais de envenenamento por chumbinho. Os abrigos foram instalados na quadra 28 do Parkway para oferecer comida e água aos gatos, para que os animais não precisassem mexer no lixo nem incomodar os vizinhos. O projeto começou em agosto do ano passado. Conta com o apoio de protetores e voluntários como a Wanda. Todos os dias uma protetora vem e coloca ração nova e troca água. Esses protetores fizeram também um levantamento de quantos animais vivem na região. Em agosto do ano passado eram 25, mas aos poucos eles foram desaparecendo. Hoje, 15 já não são vistos mais aqui na região. Os moradores, então preocupados, começaram a procurar pela região para onde esses animais poderiam ter ido e acabaram encontrando os corpos de alguns. Alguns deles, inclusive, próximos aos locais onde eles eram alimentados. Até agora, 7 animais já foram encontrados mortos, quase todos com os mesmos sinais de envenenamento. Protetora de animais há mais de 12 anos, a Wanda não consegue entender porque alguém é capaz de provocar tanto sofrimento. É um processo dolorido, cruel, covarde, em que não é admissível um crime como esse. Essa gata mais clara foi uma das vítimas da maldade humana. Ela estava prestes a ganhar um novo lar, mas foi encontrada morta com sinais de envenenamento. Ela já estava se socializando na casa deste nosso vizinho, entrando, se socializando com o gato que lá já existia, e ele já estava prestes a ficar com a gata, porque é um processo de socialização. A gata aparece de manhã na porta dele, morta, com envenenamento de chumbinho. Para quem ajuda a cuidar, dedica tempo, até dinheiro, os animais são vistos como filhos e se revoltam com os crimes. É um filhinho, faz parte da natureza. A gente mora aqui no Parkway porque é uma APA, é uma natureza e a gente tem essa tendência de cuidar da natureza, de cuidar dos animais que aqui se encontram. Por conta do aumento dos casos de abandono na região, os moradores estão intensificando a vigilância e vão instalar mais câmeras para identificar também quem está soltando os animais à própria sorte. Nós já temos algumas câmeras de vídeo monitoramento, mas a gente vai tentar conseguir mais para coibir esse tipo de crime aqui dentro. É muito cruel, não só com o animal, mas com nós que cuidamos e damos amor.
Ninguém é obrigado a gostar de bicho. Agora, maltratar bicho é crime, né? E é um desrespeito com o trabalho dessas pessoas que estão ali fazendo o que podem para não deixar aquela espécie ficar se reproduzindo desenfreadamente, para ficar tudo bem para todo mundo. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que não existe um policiamento específico para flagrar esse tipo de crime. A Polícia Civil investiga o caso, mas até agora não respondeu os nossos questionamentos. Estamos de volta. Olha, a gente tem vivido tempos muito exaustivos mesmo, né? Afinal de contas, ainda estamos experimentando essa ressaca de 2 anos duríssimos de pandemia, com muitos problemas que continuam nos atormentando. Se sentir cansado nesse contexto, é óbvio que é normal. Mas quando a exaustão passa da conta, será que pode ser doença? Gabriel Rezende, médico, está com a gente agora ao vivo. O que é, doutor, a síndrome da fadiga crônica que tem sido tão comentada na internet? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Então, a síndrome da fadiga crônica, infelizmente, a gente não tem ainda um diagnóstico etiológico do que é a causa dessa síndrome, na verdade. Algumas pessoas ainda elucidam sobre o fato de estar relacionado a um fator genético, mas ainda se estuda muito sobre ser causado por uma questão metabólica do próprio Covid. Como que a gente faz esse diagnóstico de síndrome da fadiga crônica? Na verdade, são pacientes que têm sintomas gripais típicos de Covid, tá? Que persistem até de 4 a 12 semanas. Esses sintomas, eles incluem uma fadiga, indisposição, alteração de sono, alteração de humor e principalmente, que é muito recorrente no consultório, sintomas relacionados à atenção, alteração de memória. Como são sintomas muito generalizados, a gente não consegue ainda, não tem um estudo de fato que mostre a etiologia dessa causa. É simplesmente causado pelo vírus SARS-CoV ou é causado por algum outro fator metabólico que o vírus causa durante o processo infeccioso. Pesquisando sobre essa síndrome, doutor, a gente viu que o tratamento é uma coisa ainda muito... está sendo estudado, né? E é preciso... são múltiplos fatores. O que a gente pode dizer para o nosso telespectador que talvez esteja suspeitando de uma fadiga crônica, que ele possa fazer desde já na rotina dele para talvez reverter esse quadro ou evitar que ele se agrave? Na verdade, teve sintomas gripais, o diagnóstico de Covid, esse sintoma se estendeu por um período maior do que o período de isolamento, então ficou, como dito anteriormente, 4 semanas até mais, com sintomas típicos de Covid. Quais são? Sintomas respiratórios, gripais, como tosse, sintomas de falta de ar, em que mantém uma saturação adequada. Procure um médico, tá? Apesar de não ter um tratamento específico, às vezes não é uma síndrome da fadiga crônica pós-Covid sem tratamento. Esse tratamento pode ser feito, sim, com reposições de vitamina, reposição de minerais essenciais, avaliação hormonal, porque essa causa ainda não se tem uma causa, de fato, a etiologia do que causa a síndrome da fadiga crônica, mas às vezes alterações laboratoriais nos dão alguns indícios para onde a gente partir para o tratamento. Então, às vezes esse paciente chega com baixos níveis de ferro ou de alguns oligominerais essenciais para o nosso corpo, e essa reposição ela tem que ser feita imediata. Procure um médico, às vezes o médico que trabalha com a parte metabólica, um nutrólogo, um endocrinologista, um infectologista, para avaliar qual é a causa. Realmente é uma síndrome da fadiga crônica pós-Covid, ou você tem mesmo uma deficiência essencial e o Covid só agravou essa sua deficiência. Até outros quadros, por exemplo, psiquiátricos, né, doutor, de depressão, ansiedade, pode se confundir com essa síndrome e a pessoa ficar achando que está com uma síndrome mais complexa, mas tem um outro problema mais simples que ela pode atacar. Exatamente. Na verdade, o quadro da fadiga crônica é um quadro bem similar ao quadro da depressão. A pessoa às vezes acha que está num quadro depressivo e, na verdade, mesmo é uma indisposição causada por um fator metabólico do nosso próprio corpo. Então, existe uma reversibilidade que não é psiquiátrica, é mesmo metabólica, de minerais, tem que ser feita uma avaliação bem mais ampla. Como a gente viu nesse passado aí do Covid, né, esse período que a gente passou por bastante tragédia e por não ter uma solução de fato para tudo que estava acontecendo, o importante é se fazer uma avaliação bem generalizada de tudo aquilo que está acontecendo para se chegar a uma conclusão. É mesmo a síndrome da fadiga crônica, é um quadro de depressão, é um quadro mesmo pregresso a essa Covid-19. Então procure um profissional, faça uma avaliação bem criteriosa, escolha um bom profissional e não deixe para depois, tá?
aguardar para resolver um caso como esse pode alterar principalmente a sua disposição no dia a dia, a sua relação com as pessoas próximas a você. E a gente sabe que quando o sintoma que até então é nosso passa a ser mais generalizado e afetar as pessoas próximas da gente, fica cada vez mais difícil da gente tratar depois. Então procure brevemente um acompanhamento com um especialista. O senhor vai trabalhar ou vai folgar nesse feriadão? Eu vou trabalhar, né? A gente não folga, médico é complicado. Ah, pois é, eu quase nunca folgo, mas amanhã e depois eu tô de folga. Aí eu vou descobrir se eu tô com fadiga crônica ou se eu tô precisando só dar uma descansadinha. Obrigado, Gabriel, pela presença, viu? Até a próxima. Prazer foi meu. Obrigado. Nossa, gente, porque tem hora que a gente precisa, né? Agora, 12h17, deixa eu continuar aqui com um assunto que mexeu tanto com o Distrito Federal recentemente. A notícia é boa para parte das vítimas, para outra nem tanto. 3 das 5 meninas que foram atropeladas na faixa de pedestres lá em Ceilândia mês passado tiveram alta do hospital. Esse foi um alívio para as famílias e para elas, né? Essas meninas que tiveram alta conversaram com a nossa equipe. Para Ana Júlia, de 7 anos, e Bruna, de 6, os dias no hospital não foram tão legais como eram quando elas podiam brincar e ter uma vida normal. No hospital a gente não pode mais passear, a gente não pode mais ver pessoas, a gente não pode mais ver a pessoa que nós quer abraçar, que nós está sentindo saudade. Até que chegou o dia de voltar para casa, colorir, pintar e, claro, receber o carinho da família. Tô bem e também eu tô me sentindo mais melhor. Das 3 meninas que receberam alta nesta segunda-feira, 2 estão aqui em Ceilândia. Só a Sofia, de 4 anos, que não está, porque ela mora no Recanto das Emas. A Ana Júlia, de 7, e a Bruninha, de 6, estão. Ao todo, as 3 passaram 22 dias internadas. Uma no hospital de base e as outras 2 no Hospital Regional de Ceilândia. Todas as 3 foram entubadas. A Bruna foi entubada 2 vezes. Ela depois também teve uma convulsão e foi entubada de novo, a Bruna. O acidente com as 5 meninas, 3 irmãs e 2 amigas, aconteceu no dia 22 de maio na Via Penorte, em Ceilândia. Todas foram atropeladas quando se preparavam para atravessar a avenida. Eu lembro que o carro era branco e também a gente estava em cima da calçada. Maria Eduarda, de 10 anos, também foi uma das vítimas do atropelamento. Ela ficou 3 dias internada. Depois que saiu do hospital, seguiu na torcida pela recuperação das outras meninas. A Ana Júlia e a Bruna foi na minha casa ontem, que tinha chegado do hospital. Foi lá na minha casa e eu fiquei muito feliz que elas saíram do hospital. As 3 garotinhas que ficaram mais tempo no hospital e precisaram passar por várias cirurgias. Agora, mesmo em casa, ainda precisam de cuidados e acompanhamento. Elas têm que voltar para o neuro. A Ana Júlia está com problema nas vistas, de estrabismo forte, né? Tem da perna também. Então, assim, foi Deus. Foi Deus. Das 3 garotinhas que conversamos, a Bruna é a mais falante e cheia de planos para recomeçar a vida. E mesmo na cadeira de rodas, por causa dos pinos na perna direita, ela segue firme e forte. Tenho 3 professor de jiu-jitsu e professor de karatê, aí professor de capoeira. Aí dá pra mim treinar ainda, só que eu ainda vou gingar na cadeira de roda, aí eu vou fazer tudo na cadeira de roda, assim mesmo assim. Para o instrutor de karatê, ela fez uma cartinha e me disse: tia, me leva para eu entregar pro meu sensei. O que o sensei fala sempre? Para não desistir, né? Ser guerreira, né? Isso. Você é uma guerreira. Ah, meu Deus. Que a fala dessa menina tão pequena, né, que ainda mantém os sonhos e está ali lutando para retomar a vida normal, sensibilize as pessoas que ainda insistem em encherem a cara de cachaça e pegar o volante depois.
O Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, que atropelou as 5 crianças, continua preso. A justiça negou um pedido da defesa dele para revogar a prisão preventiva. Agora, a família das 3 meninas que receberam alta médica pede ajuda para conseguirem um neurologista para cuidar do acompanhamento delas até a recuperação total. Quem puder ajudar, basta ligar para o telefone que está aqui na tela, é o 991816393. Os casos de roubos a pedestres têm aumentado. No Guará e também lá em Samambaia, quando a gente compara o mês de maio aos meses anteriores deste ano. Agora em junho tem novos casos e câmeras de segurança registraram 2 assaltos nessas 2 regiões. O vídeo mostra quando este casal anda tranquilamente pelo Guará, pouco depois do meio-dia. O rapaz e a moça estão no conjunto H da quadra 24. De repente, uma motocicleta aparece com 2 homens em cima. O garupa pula da moto e até deixa um objeto cair. Enquanto ele se abaixa para apanhar o que caiu, o piloto aborda as vítimas. A moto cai no chão. O casal entrega os aparelhos de celular ao piloto. Os 2 suspeitos voltam para a moto e as vítimas vão embora. O roubo foi nesta segunda-feira. 3 dias antes, em 10 de junho, esta operadora de telemarketing foi alvo de assaltantes na quadra 404 de Samambaia Norte. Nestas imagens, ela está a caminho de casa e fala ao celular. Em seguida, 2 homens, cada um em uma bicicleta, passam por ela. A câmera não registrou o momento do assalto, mas deste outro ângulo, a dupla já aparece em fuga. Pouco depois, é possível ver quando a jovem corre. A vítima contou que quando a dupla passou por ela escondeu o celular, mas isso não impediu o roubo. Segundo a operadora de telemarketing, quando a vítima encontrou os suspeitos pela segunda vez, eles a empurraram e viram o celular no bolso. Eles puxaram o aparelho que ela ainda tentou segurar, mas não conseguiu. O crime foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, os casos de roubos a transeuntes, ou seja, quem passa pela rua em Samambaia e no Guará, aumentaram quando comparados aos casos de meses anteriores deste ano. Em abril, no Guará, foram 31 casos. No mês passado, 45. Já em Samambaia, foram 145 em abril, contra 151 em maio. 5 pessoas todo dia lá em Samambaia sendo assaltadas na rua. Isso fora as pessoas que nem vão à delegacia registrar a ocorrência, né? E quando a gente acha que já viu de tudo, vem mais uma. A polícia prendeu um criminoso conhecido como o Ladrão dos Temperos, em Vicente Pires. Ele tem esse histórico de furtar itens de supermercado do Distrito Federal desde 2009 e da última vez fugiu do segurança levando justamente temperos. O casal entra no supermercado como se fosse cliente. O homem pega uma cesta de compras e os 2 escolhem diversos produtos: banana, carne, peixe, linguiça e macarrão instantâneo. Em outro corredor, acreditando que ninguém está vendo, o marido coloca os alimentos na bolsa da esposa. Depois deixa a cesta no chão e vai embora sem pagar nada. Isso foi no dia 26 de abril. O prejuízo chegou a R$ 270. No dia 3 de maio, a dupla volta no supermercado e age da mesma forma. O homem pega alguns produtos, esconde na bolsa da mulher e no próprio bolso da bermuda. Deixa a cesta e vai embora. Mas dessa vez, os seguranças já estavam atentos. Um deles corre atrás do casal, que abandona 2 peitos de frango no chão e vai embora no próprio veículo, levando temperos. O vídeo da fuga foi feito pelo próprio segurança. Com a placa do carro, a polícia conseguiu identificar o criminoso. Leonardo Martinez Queiroz, de 39 anos, é morador da Rua 4 de Vicente Pires. Ele praticava furtos desde 2009 em diversas cidades do DF. Verificamos que ele já era autor em 25 outras ocorrências policiais, dessas 7 em furtos em mercados. Então, desde 2009, ele atua subtraindo bens de mercado, normalmente com esse modus operandi. Ele leva a namorada da época, né? Levava a namorada que ele estava. No local, ele pegava esses bens, inseria na bolsa dela, alguns em seu bolso, e passava pelo caixa sem pagar. Algumas vezes ele foi preso em flagrante, mas acabou que a repressão criminal nunca foi efetivada contra ele.
Então ele nunca cumpriu pena por esses furtos. Então ele apostava na impunidade. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do investigado e entre os objetos encontrados foram apreendidas 2 garrafas de vinho, avaliadas em R$200 e R$500. Que ele tinha o costume de furtar não só alimentos, né, alimentos mais caros, mas também bebidas. Então ele já tinha ocorrência por furto de uísque, por furto de vinhos e até de vodkas. E quando realizamos a busca na casa dele, encontramos 2 garrafas de vinho, garrafas muito bem avaliadas, né, caras, e a gente tem certeza aí que ele subtraiu, ele não pagou por essas garrafas. Você não estava pagando nem pelos temperos, vai pagar por uma garrafa de vinho de R$500. Outra coisa, gente, não é impressionante a falta de vergonha na cara que as pessoas estão hoje em dia? É assim, você fica chocado, porque o cara entra no supermercado, pega tempero, pega de um tudo, pega 2 frangos, entra num carro bom, vocês viram ali que é um sedã, eu acho da Honda, um carro bom, aí o segurança do supermercado chega para ver como é que é, você vai sair sem pagar? Sai, tranquilamente. O povo não está tendo mais vergonha, parece que tá bonito ser feio hoje em dia. Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Infelizmente, volta e meia, a gente mostra aqui no jornal casos de idosos que sofrem maus tratos. E em boa parte dessas ocorrências, os abusos vêm da família, né? Dos familiares. Quem deveria zelar pelos mais velhos, na verdade, faz o contrário. Segundo dados da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos, o mais comum é a negligência, sabe? Quando os responsáveis pelo idoso deixam o velhinho ou a velhinha de lado, deixam de oferecer o cuidado básico de higiene, saúde, remédio, proteção contra frio ou calor, deixa a pessoa lá sem amparo. O abandono vem em seguida e é considerado uma forma extrema de negligência. E tem ainda aquela violência física, né, e até sexual. Enfim, é um tema difícil, mas que precisa ser debatido. E por isso a gente fala agora com a delegada Ângela Maria dos Santos, chefe da DECRIM, a delegacia especializada em violência contra a pessoa idosa aqui no Distrito Federal. Delegada, boa tarde para a senhora, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Dá para a gente dizer que os casos de abuso contra idosos pioraram na pandemia, agora a gente já está saindo desse período de pandemia. Queria saber da senhora também se melhorou, se continua ruim. Boa tarde, Felipe. Sim, nós temos uma panorâmica, né, assim, que a gente tem dos dados estatísticos que tem aumentado, sim, que aumentou na pandemia. E como você disse, a gente já está saindo e esses números continuam aumentando, mas eu digo que é o número dos registros, né? Porque à medida que você tem uma delegacia especializada de proteção ao idoso, as pessoas têm mais informação, tem sido divulgado bastante o trabalho da delegacia e com isso as pessoas se tornam, buscam mais a delegacia para o registro, então é naturalmente que os números do registro aumentam. Pois é, eu fico aqui pensando que muitos de nós jovens, né, eu ainda me considero um jovem, tem gente que esquece que envelhecer é o melhor dos caminhos para a gente, né? Porque o outro é morrer. Então, querendo ou não, todos nós tivermos sortes, seremos pessoas idosas. E aí você imaginar que quem deveria cuidar de você é justamente a pessoa que te bate, te agride, te abandona. Queria perguntar para a senhora, os vizinhos podem fazer denúncia? É possível fazer denúncia anônima? Ou a pessoa que quer relatar para a polícia que está vendo um caso de violência tem que mostrar realmente o rosto e se expor ali naquela situação? Como é que funciona? Então, Felipe, como você colocou, na verdade, essa violência contra o idoso é cultural, né? Porque nós temos uma cultura que prega essa eterna juventude, a desqualificação da pessoa idosa. Então, quando chegamos nessa fase, né, na nossa fase da velhice, somos considerados inúteis e descartados, digamos assim. Então, isso faz com que aumentem os casos de violência psicológica, porque a violência psicológica é a diminuição da autoestima da pessoa idosa ou também a desvalidação dos comportamentos dela. Então isso, e eu digo que com a violência psicológica abrem-se as portas para outros tipos de violência, né? Que nós temos a violência moral, psicológica, a patrimonial, que é muito comum, e também a sexual. Então, assim, nós temos vários canais de denúncia e a violência contra a pessoa idosa, ela é um direito, né, das pessoas, é um dever de todos nós de combatermos, e não só o Estado. Então, nós temos o canal de denúncia 197,
que é garantido, né, a identidade da pessoa fica preservada. Então, todos nós temos essa responsabilidade no combate a esse tipo de violência. Obrigado a senhora pela presença e por fazer esse apelo para o público mais uma vez. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Até a próxima, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, aproveitando que hoje é véspera de feriado prolongado, a gente vai trazer aqui informação importante para as pessoas que vão pegar voo. Esse é o caso? Tá caro, né, passagem aérea, mas tem gente que talvez comprou com milha, comprou faz tempo, pagou barato. O que você tem que saber? O presidente Bolsonaro vetou o despacho gratuito de bagagem que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. A Vitória Mello está com a gente ao vivo. Vic, fica tudo como estava, né? Para despachar tem que pagar, é isso? É isso, Felipe, tudo continua igual. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então, o passageiro que vai viajar, vai despachar bagagem, vai ter de pagar pagar bagagem de 23 quilos para voos nacionais e 32 quilos para voos internacionais. O critério de cobrança depende de cada companhia aérea. Como você disse, né, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ele vetou a regra aprovada pelo Congresso que restabelecia o despacho gratuito em voos comerciais no Brasil. O argumento dado, né, para esse veto é de que a gratuidade aumentaria os custos dos serviços aéreos, gerando um risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro. Agora, o Congresso vai aprovar, né, se vai analisar se vai manter ou derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Então, teremos aí próximos capítulos desta história. Lembrando que a cobrança, né, pela bagagem foi aprovada pela ANAC em 2016, com a promessa de que a medida iria reduzir o preço da passagem aérea, que de fato isso nunca aconteceu. Hoje em dia, né, como você comentou, só de pesquisar ali o preço das passagens, a gente sabe que estão nas alturas. Então, se programar para um feriado como esse aí, tem que ter muito planejamento, porque não é fácil aí decidir de um dia para o outro viajar, não tá fácil. Não, e mesmo sendo feriado prolongado, se você, por exemplo, hoje nós estamos em junho, se você quiser olhar um feriado lá em novembro, talvez, da proclamação da República, só de ser feriado prolongado já tá muito caro, né? Mesmo com antecedência, o negócio tá dificílimo, porque até uns anos atrás, se você pesquisava, você conseguia pagar a passagem barata, as pessoas tinham até acesso a esse serviço, mas parece que agora começou a virar um negócio de luxo outra vez. Vic, obrigado, tá, pelas informações, a gente já se fala. Moradores reclamam da falta de poda de árvores com galhos soltos. Esse é um perigo para pedestres e também para motoristas. O circuito de segurança de um bloco da 315 Norte flagrou o momento em que o galho de uma árvore caiu em cima de um carro. Foi na tarde dessa segunda-feira. Na hora não tinham pedestres na rua, mas o prefeito da quadra conta que a cena assustou os moradores. Estragou bastante o carro que estava embaixo. E a sorte foi que não tinha nenhuma pessoa ali, senão realmente iria causado um problema sério. Equipes da Nova Cap retiraram o galho que caiu, mas não fizeram a manutenção das outras árvores da quadra. O prefeito diz que faz a solicitação desde dezembro do ano passado. O problema não é exclusivo do plano piloto. Na ciclovia da QNM6 de Ceilândia Norte, galhos soltos se equilibram no topo das árvores. Um vento forte e eles podem cair em cima de quem passa. Esse é o medo da dona Helena. Sim, às vezes eu fico com medo quando está ventando muito, porque eu já presenciei. Assim que eu passei, galhos caiu aqui. E é perigoso, porque elas são altas. Se acertar alguém, pode machucar, né? E se o tempo fechar, é bom não arriscar mesmo. Esse vídeo feito por um morador mostra como ficou o local após uma chuva. Neste ponto, o pedestre precisa desviar dos galhos para seguir na calçada. Mas o perigo maior está lá em cima. A árvore já está perto de atingir a rede elétrica. Ronaldo é líder comunitário e coleciona protocolos na administração da cidade. Os documentos mostram que ele pede a poda dessas árvores desde 2019 e até agora, nada. Já liguei no 156, 152, já fui pessoalmente na Nova Cap, na administração, e não tem resposta dos órgãos do GDF. Cadê a Nova Cap para podar essas árvores? Bom, a gente perguntou, tá? A Nova Cap respondeu
que realiza manutenções em áreas verdes diariamente em todo o Distrito Federal, conforme as demandas que chegam pela ouvidoria ou regiões administrativas. Então, dá uma atenção lá para o pessoal que a gente está mostrando agora, viu? Depois de 2 anos fechado, o Zoológico Noturno, o Zoo Noturno, um dos projetos de maior sucesso do Zoológico de Brasília, reabre ao público. A Kátia Gomes tem as informações pra gente. Kátia, é com você. Oi, Malta. Pois é, um projeto muito bacana, onde as pessoas conseguem ter contato com aqueles animais que não têm hábitos diários, né? Que aparecem mais durante a noite, como, por exemplo, a onça. Também tem um diferencial nessa visita, é que eles podem ter contato com alguns animais, como por exemplo com a família da anta, né? Então pode chegar pertinho, né? Ali se aproximar do animal, isso claro, se o animal permitir, né? Isso vai da vontade do animal também. Eles abrem 40 vagas por visitas, o preço é R$30 e essas visitas acontecem às terças e quintas-feiras. Só não tem visitas dependendo aí do tempo, né? Do clima, se estiver chovendo, aí eles acabam desmarcando. Então, quem quiser participar dessas visitas noturnas aqui no zoológico e ter um contato mais perto com os animais, é só mandar um e-mail para atendimento@zoo.df.gov.br, né? A diretoria aqui do zoológico, ela vai enviar um formulário e a pessoa precisa responder esse formulário. Só depois ela vai ter a visita dela confirmada. E esse formulário precisa ser enviado até 5 dias antes da visita. Então, qualquer dúvida é só ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, no telefone 3445-7007. Então, uma excelente oportunidade para conhecer aqueles animais que geralmente só aparecem à noite. Os visitantes também vão poder acompanhar a forma de alimentação e manejo desses animais. Lembrando, só podem participar crianças a partir de 8 anos de idade. Obrigado, Kátia. Que legal esse passeio, né? E que bom que voltou para poder ver esses animais que só acordam e fazem tudo que tem que fazer de noite, que a gente não tem a oportunidade de ver quando a gente vai no zoológico de dia. Muito obrigado, tá, pelas informações. Muito legal. 15:45 da tarde. As investigações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips continuam na região amazônica. O repórter do SBT José Luiz Filho, que está acompanhando o caso, traz as últimas informações. Com a ajuda de indígenas, as equipes percorreram áreas do rio Itaquaí, próximas à comunidade São Gabriel. Entraram em igarapés, igapós e os chamados furos, trechos alagados durante o período de cheia. Não foram encontrados vestígios de Bruno Pereira e Dom Phillips. Na segunda-feira, parentes do jornalista britânico chegaram a anunciar que 2 corpos haviam sido encontrados. Mais tarde, a Polícia Federal negou a informação. O cunhado de Dom Phillips esclareceu que a notícia veio por uma ligação de Roberto Dorin, conselheiro da Embaixada Brasileira em Londres. Paul Sherwood escreveu: "Para complicar ainda mais nossa angustiante situação, fomos informados por fonte segura que a Polícia Federal está contradizendo isso." Depois, o embaixador enviou uma mensagem de retratação à família, publicada pelo jornal britânico The Guardian. "Estamos profundamente sentidos que a embaixada tenha passado uma informação à família que não se provou correta." Por conta do trabalho realizado no posto da FUNAI antes de se licenciar do órgão e das denúncias que fazia contra ações ilegais na região, Bruno Pereira recebia ameaças constantemente. Aliado a isso, a forma como ele e Dom Phillips desapareceram sem deixar vestígios no primeiro momento, leva algumas lideranças indígenas com quem eu conversei aqui a acreditarem que o sumiço dos dois tenha sido premeditado e, por isso, cobram das autoridades uma apuração minuciosa. No Senado, foi aprovada a criação de uma comissão externa para acompanhar as investigações. Também em Brasília, servidores da FUNAI fizeram um ato em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles pedem a retratação do presidente da Fundação, Marcelo Augusto Xavier, por falas sobre a atuação do indigenista Bruno Pereira, além de mais segurança nas terras indígenas. Os povos indígenas autorizaram a entrada do Bruno para cumprir o seu trabalho. Está mais do que provado que o Dom esteve com o Bruno fora da terra indígena, do Vale do Javari. Então essas tentativas de tornar equivocado o trabalho que o Bruno estava fazendo é uma tentativa de vilipendiar a honra
deste servidor que é exemplo para todos os servidores públicos. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil enviou uma nova manifestação ao Tribunal Penal Internacional em que relata o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips. O Supremo Tribunal Federal anunciou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as ações que estão sendo feitas na busca por Dom Phillips e Bruno Pereira. A Embaixada Brasileira no Reino Unido admitiu ter errado e pediu desculpas à família do jornalista britânico por informar que 2 corpos haviam sido encontrados na Amazônia. Nesta terça-feira, as buscas entraram no 10º dia. Com a ajuda de indígenas, as equipes percorreram áreas do rio Itaquaí, próximas à comunidade São Gabriel. Entraram em igarapés, igapós e os chamados furos, trechos alagados durante o período de cheia. Não foram encontrados vestígios de Bruno Pereira e Dom Phillips. Na segunda-feira, parentes do jornalista britânico chegaram a anunciar que 2 corpos haviam sido encontrados. Mais tarde, a Polícia Federal negou a informação. O cunhado de Dom Phillips esclareceu que a notícia veio por uma ligação de Roberto Doring, conselheiro da Embaixada Brasileira em Londres. Paul Sherwood escreveu: "Para complicar ainda mais nossa angustiante situação, fomos informados por fonte segura que a Polícia Federal está contradizendo isso." Depois, o embaixador enviou uma mensagem de retratação à família, publicada pelo jornal britânico The Guardian. "Estamos profundamente sentidos que a embaixada tenha passado uma informação à família que não se provou correta." Por conta do trabalho realizado no posto da FUNAI antes de se licenciar do órgão e das denúncias que fazia contra ações ilegais na região, Bruno Pereira recebia ameaças constantemente. Aliado a isso, a forma como ele e Dom Phillips desapareceram sem deixar vestígios no primeiro momento, leva algumas lideranças indígenas com quem eu conversei aqui a acreditarem que o sumiço dos 2 tenha sido premeditado e, por isso, cobram das autoridades uma apuração minuciosa. No Senado, foi aprovada a criação de uma comissão externa para acompanhar as investigações. Também em Brasília, servidores da FUNAI fizeram um ato em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles pedem a retratação do presidente da Fundação, Marcelo Augusto Xavier, por falas sobre a atuação do indigenista Bruno Pereira, além de mais segurança nas terras indígenas. Os povos indígenas autorizaram a entrada do Bruno para cumprir o seu trabalho. Está mais do que provado que o Dom esteve com o Bruno fora da terra indígena, do Vale do Javari. Então, essas tentativas de tornar equivocado o trabalho que o Bruno estava fazendo é uma tentativa de vilipendiar a honra deste servidor que é exemplo para todos os servidores públicos. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil enviou uma nova manifestação ao Tribunal Penal Internacional em que relata o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips. O presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo da cerimônia de capitalização da Eletrobras na Bolsa de Valores. O evento marcou o fim do controle estatal da maior empresa do setor elétrico da América Latina. Para justificar a venda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que nos últimos anos a Eletrobras havia esgotado a capacidade de investimento. A Eletrobras precisa investir 16 bilhões, 15,7 bilhões ao ano só para manter a fatia de mercado e ela não conseguia investir mais do que 3 bilhões. Segundo o ministro, capitalizada, a Eletrobras pode garantir a segurança energética do país. A maior empresa de geração de energia limpa, renovável do mundo está livre. É como um filho que saiu de casa aos 18, 19 anos e foi para a vida. E agora vai vencer e vai seguir, não precisa mais ficar sob a proteção do Estado. O presidente Jair Bolsonaro não discursou, mas subiu ao palco para o toque da campainha que marcou a primeira grande privatização do governo depois de quase 4 anos de mandato. O governo federal espera que a privatização da Eletrobras torne o setor mais competitivo. A empresa, que não participa de leilões desde 2015, agora vai poder concorrer para expandir o sistema elétrico brasileiro. Serão investimentos em energia renovável, revitalização de bacias hidrográficas, que se traduzirão em benefícios para os consumidores de energia e também a atratividade de investimentos no país. A oferta de ações da Eletrobras, realizada na última quinta-feira, levantou ao todo 29 bilhões e 200 milhões de reais e teve 2 vezes a demanda de papéis disponibilizados.
Do lado de fora da Bolsa de Valores, houve protesto contra a venda da empresa. A nossa soberania. Pela manhã, Bolsonaro participou também em São Paulo do Fórum de Investimentos Brasil 2022 e falou sobre as dificuldades enfrentadas na área econômica. O que nós vivemos no momento, bem disse o Paulo Guedes, um problema de inflação no mundo todo, combustíveis e alimentos. À tarde, o presidente visitou a CEAGESP, a maior central de abastecimento do Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, prestou esclarecimentos à Câmara dos Deputados sobre a aproximação entre o governo federal e o empresário Elon Musk. O ministro das Comunicações falou na condição de convidado. Os parlamentares questionaram o acordo do governo federal para monitoramento da Amazônia, tratado durante a visita do empresário Elon Musk ao Brasil no mês passado. Deputados avaliam que a região já tem cobertura pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Mas o ministro defendeu que a tecnologia oferecida pelo bilionário oferece mais precisão. Primeiro que ele vai ter 40 mil satélites no espaço. O único satélite que tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica é Starlink. Deputados de oposição contestaram a explicação do ministro. Mas não precisa detectar a serra elétrica para acessar o desmatamento e a matança na Amazônia. Se os satélites já passam pela Amazônia, já coletam os dados que podem ajudar na segurança do local, que podem ajudar a cuidar da floresta, a monitorar queimadas e tudo mais, por que não nós fazermos essa parceria com uma empresa de tecnologia? O ministro disse ainda que o acordo comercial com a empresa de Musk garantirá a internet em regiões mais afastadas, como na Amazônia. Fábio Faria disse ter cobrado da Anatel a autorização para a operação dos satélites estrangeiros, uma vez que os equipamentos já cobrem o Brasil. Os satélites não são escolhas nossas, eles já estão lá. O uso de satélites estrangeiros também é uma possibilidade considerada pelo Ministério das Comunicações para levar internet a escolas que não possuem conexão. As empresas que venceram o leilão do 4G em 2012 já haviam reclamado junto à Anatel que não há usuários suficientes que justifiquem a construção das redes terrestres, consideradas mais caras, e por isso pedem a permissão do uso de satélites. Os governos estaduais pedem mais compensações após a aprovação no Senado do projeto que limita em no máximo 17% a alíquota do ICMS no preço dos combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O texto, alterado pelos senadores, voltou para a Câmara e vai ser aprovado. E foi aprovado, desculpa. O projeto aprovado no Senado transforma combustíveis em itens essenciais. Uma das mudanças garante compensação para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Parte dos recursos do Fundeb é proveniente do ICMS, arrecadado pelos estados. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal critica a queda de arrecadação. Ele reduz imediatamente e de forma perene, permanente, as alíquotas de ICMS, que é a base de receita dos estados, principalmente para saúde, educação e segurança. E as compensações só são até o final do ano. Nesta terça-feira, o plenário do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que busca garantir a competitividade dos biocombustíveis. A PEC agora segue para a Câmara. Se a gente tem um imposto de 10 na gasolina, para o etanol terá que ser no máximo de 7. Portanto, tem que ter uma diferenciação tributária que dê essa competitividade ao etanol, que é um combustível renovável, que gera muito emprego, que está presente em mais de 17 estados da Federação Brasileira. O governo federal anunciou outras medidas para tentar frear os aumentos de preços. Elas estão na chamada PEC dos combustíveis. O texto prevê, por exemplo, que a alíquota do ICMS do diesel seja zerada. Os estados que decidirem aderir ao novo regime contariam com um auxílio financeiro do governo federal. Essa proposta, no entanto, só deverá ser votada na semana que vem pelo Senado. Nós teremos, de fato, para os caminhoneiros,
uma redução do preço dos combustíveis ainda ao longo desse ano. Para o consumidor em geral, eu acho muito difícil, porque há estoques muito grandes, né, de etanol e de gasolina que estão aí já tributados. Então, acho muito difícil que essas reduções tributárias tragam reduções efetivas para os consumidores. Olha, a votação na Câmara recomeçou às 9 da manhã e a repórter Larissa Arantes acompanha desde cedo. Larissa, boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Isso mesmo, a sessão foi retomada agora de manhã aqui na Câmara. Então, o projeto de lei teve a votação concluída, ou seja, todas as etapas aqui no Congresso foram cumpridas e finalizadas agora com essa votação aqui na Câmara. A gente lembra, né, Malta, que os deputados começaram a votar ontem de noite, na sessão de ontem de noite aqui na Câmara, aprovaram um texto base, mas o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, decidiu suspender a sessão porque o painel de votação do plenário da Câmara apresentou uma falha. E aí ele convocou essa sessão de hoje cedo, que inicialmente seria para analisar os destaques e emendas, que são aquelas sugestões pontuais de mudanças no texto, mas os deputados acabaram tendo que votar novamente o texto base, justamente por conta dessa falha no painel de votação e, portanto, o projeto de lei foi aprovado. A gente lembra, né, que esse texto foi aprovado pela Câmara, seguiu para o Senado e voltou aqui para a Câmara porque os senadores fizeram algumas alterações no texto e por isso os deputados tiveram que analisar novamente. E destacando uma mudança importante que foi mantida, Malta, foi em relação à compensação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo que tem recurso que vem do ICMS, havia um temor de que então esse fundo, que é importante para o financiamento da educação, sofresse uma queda de arrecadação, mas, portanto, essa compensação sendo mantida aqui na Câmara também. E agora a gente segue na expectativa para a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro do projeto de lei que define, então, esse teto para o ICMS dos combustíveis. Malta. Muito obrigado, Larissa. De volta aqui ao Distrito Federal, na verdade é o seguinte, aqui no DF a cobertura é praticamente universal, né, do serviço de limpeza urbana. Quase todo mundo tem o serviço do caminhão do SLU que passa para recolher lixo. Isso é um privilégio nosso, porque no Brasil mais de 20 milhões de pessoas não contam com a coleta regular de lixo. Foi o que revelou um estudo sobre descarte de resíduos sólidos divulgado ontem. Josiel reclama da sujeira espalhada no bairro onde vive, na periferia de Belém. É recolhido entre aspas e a gente convive com lixo e com esgoto a céu aberto. Quase 21 milhões de brasileiros, o equivalente a 9,5% da população, não tem acesso à coleta regular de lixo. Na zona rural, o problema atinge quase 60% dos moradores. A pesquisa também avaliou a coleta seletiva de lixo, que além de ajudar o meio ambiente, gera renda. Todos os objetos desta loja são de materiais reciclados deste ecoponto. Parte do material doa para eles, tecido de guarda-chuva, vidro e etc. E a outra parte, vidro, tetrapack e algumas sucatas eletrônicas que a gente doa para cooperativas. E o restante a gente consegue comercializar para manter os custos, né? Mas segundo o diagnóstico da gestão técnica dos serviços de manejo de resíduos sólidos, aqui no norte, só 12% dos municípios têm coleta seletiva. Esse serviço atende apenas 8% da população urbana da região. Índice semelhante ao do Nordeste. O destaque de boas práticas é do Sul, seguido por Sudeste e Centro-Oeste. No total, são pouco mais de 66 milhões de moradores das zonas urbanas em condições de dar descarte correto ao lixo. A tarefa também do poder público. As pessoas elas querem separar, elas querem destinar corretamente o material que elas geram em casa. Contudo, elas não têm a segurança, né? De, eu separo aqui em casa, coloco na porta de casa. Para onde vai? Né? Então, muitas das vezes, isso até desmotiva a pessoa de fazer coleta seletiva em casa. Deixa eu voltar aqui para o Distrito Federal para você ver mais uma da série O Golpe Tá Aí. Dessa vez a gente está falando de estelionato amoroso. Escuta, a Polícia Civil indiciou uma mulher de 30 anos de idade por esse crime. Porque, de acordo com as investigações, essa suspeita buscava na internet homens com baixa autoestima. Como é que ela sabia, né? Buscava nas redes sociais e aí o seduzia.
Depois de fisgar essas vítimas com mensagens afetuosas, com fotos sensuais delas mesmas dela mesma e promessa de que ia fazer acontecer, essa mulher começava a pedir pix para esses homens. Aí um dos homens chegou a gastar todo o salário fazendo pix para golpista, sendo que ele nunca a viu pessoalmente. Sobre esse assunto a gente fala agora com o delegado responsável pela ação, que é o Hudson Maldonado. Delegado, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. A gente não está mais com essa conexão? Parece que travou, né? Acontece o seguinte, que ele vai comentar já já, se ele conseguir voltar, a gente restabelecer a conexão, que essa mulher, entrava em contato com esses homens pelas redes sociais, mandava mensagem de amor, já entendia que aquele homem ali estava carente, quando vê que não estava pedindo pix, aí foi só R$100. Mas teve um, coitado, outro R$159, teve outro que perdeu um salário inteiro. E o que acontecia? Enquanto ela estava nesse processo de seduzir esses homens, mandando mensagens para eles, esse tipo de foto, falando, te quero, isso, aquilo, ela pedia para os homens mandarem fotos deles pelados para ela, né? Então você me manda um nude, ela mandava uma foto assim e ela pedia para o cara mandar um nude para ela. Aí o que acontecia? No final das contas, para convencer de que esse cara tinha que mandar o pix para ela, sim, ela ainda falava, ou você me manda esse pix, ou eu vou divulgar o nude seu que você mesmo me mandou. Então o homem era seduzido por uma armadilha amorosa, achando que estava ali conquistando uma mulher para poder se relacionar, mas na verdade ela só queria tomar todo o dinheiro que fosse possível. Se a gente conseguir contato com o delegado, a gente volta aqui nesse tema, né? Para muitos de nós, como para mim, para a Isabela da produção e para o Emily, que é nossa editora-chefe, hoje é sexta-feira, porque amanhã é feriado, depois é feriadão, o GDF decretou ponto facultativo. Deixa eu explicar aqui no jornalismo a gente faz escala de plantão, né? Quando foi aniversário de Brasília, vocês viram que eu trabalhei dobrado, inclusive, né? Muitos de nós. Então por isso que amanhã e depois a gente folga. Aí muitos brasilienses vão deixar a cidade para curtir o feriadão fora, mas quem optou por ficar aqui no Distrito Federal e participar da tradicional festa de Corpus Christi, também vai ter muito o que fazer e muita coisa bonita para ver. A Vitória Mello está por dentro dos preparativos e fala com a gente agora porque a Vicky estará trabalhando, né, Vitória? Inclusive estou de plantão, sim, aí no feriado. Bom, pois nos últimos 2 anos, né, a gente não teve a tradicional festa de Corpus Christi por causa da pandemia. Mas esse ano o evento está de volta, é uma manifestação de fé que reúne milhares de católicos todos os anos. E essa festa, inclusive, né, acontece desde a inauguração de Brasília. Mais cedo a gente foi até a Esplanada dos Ministérios mostrar como que tá já a preparação para esse grande evento, viu? Tá quase tudo pronto para receber os fiéis. Trabalhadores estão a todo vapor, finalizando a montagem da estrutura. Então, amanhã, né, a partir de 6h30 da manhã, os jovens da Arquidiocese já começam a chegar lá no gramado da Esplanada dos Ministérios para confeccionarem aquele famoso tapete por onde passa o Santíssimo Sacramento. É uma verdadeira obra de arte, eu não sei se todo mundo em casa já conseguiu, né, ver como fica esse tapete colorido. São mais de 100 metros de desenhos feitos com serragens, flores, pó de café e diversos outros materiais. Ao longo de todo o dia, né, quem vai para lá pode contar com uma praça de alimentação que vai servir lanche, almoço, então pode ir para lá para passar o dia inteiro mesmo. Então vamos para a programação, né, para quem está em casa poder se organizar. Olha só, de 3 às 5 da tarde terá atendimento de confissões. Então, quer se confessar? Vai lá para a Esplanada dos Ministérios entre 3 e 5 da tarde. A animação no palco começa às 16 horas, é um esquenta para a Santa Missa, que está prevista para começar às 17 horas ali no gramado, bem em frente à Catedral. No final da missa começa então a famosa procissão, com aquele mar de velas. Os fiéis percorrem a esplanada acompanhando o papamóvel. E uma curiosidade, viu? Esse papamóvel foi utilizado na visita de São João Paulo II a Brasília. Bom, e nessa procissão, o arcebispo de Brasília dará 3 bênçãos com o Santíssimo Sacramento aos enfermos, aos governantes e às famílias. É uma festa linda que celebra o sacramento da Eucaristia, Felipe. Então, todo mundo está convidado, vai ficar aqui em Brasília. É uma festa muito bonita, começa às 6h30 da manhã com a confecção desses tapetes, né, por onde passa a procissão no fim do dia. Então, só lembrando, né, uma dica importante aqui é que amanhã é feriado e o transporte público vai funcionar com escala de domingo. Então,
Está se programando, vem para a Esplanada, vem de transporte público, dá uma olhadinha lá no site da CEMOB, que é dfnoponto.cemob.df.gov.br, que lá tem toda a programação do transporte público. Ônibus, metrô, tá tudo lá para não ser pego de surpresa. Amanhã a escala transporte público funciona em horário de domingo, Felipe. Obrigado, Vicky. Bom trabalho para você amanhã e depois, viu? Vamos voltar agora a falar com o delegado Hudson Maldonado sobre essa suspeita que seduzia homens pela internet, depois acabava chantageando essas vítimas e teve um que pegou o salário todinho do rapaz. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Malta. Satisfação participar. Qual foi a investigação da polícia? Como que os senhores chegaram até essa suspeita? Malta, homens procuraram a delegacia narrando que iniciaram uma conversa inicialmente por meio de rede social e depois por meio de WhatsApp. E combinavam encontros amorosos, combinavam realmente até terem relações sexuais. Mas no decorrer das conversas, a mulher pedia cada vez mais que fossem feitos PIX com valores diversos. O homem, então, percebendo que estava caindo num golpe, ao questioná-la, ela simplesmente o ignorava e o bloqueava. Ou seja, ela o iludia desde o início, o enganava desde o início, com a intenção de auferir vantagem ilícita. Mediante um engodo, um embuste, ela conseguia tirar dinheiro de uma vítima iludida. Ô delegado, como é que é essa história de que ela até chantageou alguns desses homens com fotos deles, fotos íntimas? Teve isso também? Malta, esse já foi um outro caso, ocorrido recentemente também, em que a mulher de fato se relacionou com o homem e conseguia tirar dele quantias até vultosas. Mas assim que ele rompeu o relacionamento, ela então exibiu-lhe uma foto íntima que ela tinha dele e lhe disse: se você não me der o valor X, eu vou expor aqui a sua intimidade. Nesse caso já foi uma extorsão praticada mediante relacionamento. Um pouco diferente aí do caso do estelionato que houve um indiciamento nessa semana. Do estelionato amoroso que o senhor acabou de mencionar, qual que é a orientação que o senhor dá para eventuais vítimas que talvez já tenham até mandado um Pix para essa mulher? Podem procurar a delegacia e registrar a ocorrência, né? Às vezes o homem fica com vergonha, por isso que ele não vai. Malta, o homem acaba sendo vítima da própria crença de que ele é o sexo infalível, é o durão, é o firme, aquele que não esmorece. Isso não pode acontecer. Homens que tenham sido vítimas, procurem a delegacia da sua área, façam o registro. Ninguém merece passar por isso. Nem homem, nem mulher. É um crime que independe de sexo ou opção sexual. Não se pode iludir outra pessoa para lhe arrancar dinheiro. Muito menos atingindo naquilo que é de suma importância, que é no coração, na alma, no sentimento. Verdade. Delegado, muito obrigado, pela presença. Inclusive por ter esperado aqui, a gente perdeu a conexão, mas que bom que a gente retomou o papo com o senhor. Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, Malta, um abraço. A vida de nós tem estado meio difícil, né? Mas não a do nosso repórter Maicon Leão, porque ontem ele estava ao vivo experimentando o exótico sorvete de IP rosa. E hoje ele está com a missão desagradável, entre aspas, de nos mostrar uma outra novidade. Eu falei ontem, fica parecendo que a empresa não está pagando vale alimentação, porque você só aparece ao vivo comendo. Agora a gente fala das festas juninas. Maicon, o que é que você foi fazer dessa vez? Eu tô com medo de perder meu vale-refeição, viu, Malta? Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá chegando aí no SBT Brasília. Hoje a gente vai falar de um rodízio diferente. Você deve estar acostumado a ouvir falar em rodízio de pizza, de massas, mas já pensou num rodízio de quitutes de festa junina? Quem não gosta de comer canjica, pé de moleque, pé de moça? Olha, a gente tá aqui na Asa Norte, na quadra 411, e essa lanchonete aqui preparou um rodízio justamente de quitutes. A gente tem aqui a pipoca, e a pipoca, por exemplo, com leite ninho, já é gourmetizada, e tem também um banquete, porque festa junina sem maçã do amor não é festa junina. A gente tem empadinha, tem um monte de coisa típica. Como é que foi essa ideia, Josi? Boa tarde.
Boa tarde, gente. Então, como uma apaixonada por doces, né, eu sempre quis poder ir em algum lugar que tivesse uma opção de rodízios, né? E aí nós da de Caramelo tivemos essa ideia de trazer o rodízio para cá. E nessas épocas, né, juninas, nada melhor do que incluir todas essas delícias no nosso rodízio. E aí a gente teve a ideia de fazer todas essas gostosuras aqui no nosso rodízio, que já acontece toda quinta, de quinta a domingo aqui na nossa confeitaria. Malta, tem, quer dizer, tinha, né, porque eu já comi quase tudo, caldo de frango, tem caldo de abóbora com carne. Quem não gosta de canjica, tem com e sem amendoim, que é pra agradar todo mundo. Sabe aquela espiga de milho que a pessoa gosta de morder, sujar tudo? E festa junina, sem maçã do amor, não é festa junina. E aí fica aquela questão, isso tudo, tem cachorro quente também. E aí fica aquela questão, isso tudo, a pessoa vai ter que pagar quanto? R$ 65,00 apenas para comer à vontade. Pra sair daqui estufado mesmo? Muito, muito. Todas as delícias inclusas. Tava me contando que esse é o primeiro ano justamente desses quitutes juninos. Mas vocês fizeram recentemente de Páscoa, esses rodízios diferentes, e tem agradado o pessoal? Muito. A gente teve essa ideia, na verdade, em janeiro, né? Nossa loja ela inaugurou em novembro.
Um abraço para Mônica Costa, que mandou a foto que vai aparecer na tela para você ver, com a seguinte mensagem: Oi, Malta, boa tarde. Eu queria que você mandasse um beijo para minha mãe, a Raimunda. Beijo, dona Raimunda. E para minha irmã, Ana Cleide. Para você também, Ana Cleide. São suas fãs de toda a tarde. A gente sempre assiste você. Muito obrigado, Mônica, que mora em Ceilândia Sul. E para todo mundo de Ceilândia Sul, um abraço. Eu sempre espero vocês em @FelipeMaltaTV. Esse é o Instagram. Obrigado pela audiência. Nos vemos sábado, tá? Mas amanhã e depois eu tô de volta. Tchau.